Caridade material e caridade moral, que nós podemos estudar no Evangelho, no capítulo 13, é uma mensagem do Espírito Protetor. E é claro que no Evangelho nós temos muitos capítulos que falam dessa caridade, até chegar no capítulo 15, que fala fora da caridade não há salvação, que é uma das máximas do Espiritismo. O mês de abril é um mês que nós temos assim referência com muitos figuras do Espiritismo que estão ligados à caridade. Já começa com Chico Xavier no dia 2 de abril, temos também Bezerra de Menezes, né, o apóstolo, o médico dos pobres. Temos também, agora no final do mês, Eurípides Barçanufo, considerado o apóstolo da caridade, e além da comemoração também do Espiritismo, né, do Livro dos Espíritos, em 18 de abril. Então esse tema vai reforçar, né, essa nossa reflexão sobre essa caridade. Joana de Ângeles, ela traz uma frase que ela diz assim: o amor é a alma da vida e a caridade é a vida da alma. Então a caridade é justamente colocar o amor em movimento. Apesar que a gente sabe que em muitas das traduções, a própria caridade é traduzida como amor. Aquela mensagem de Paulo, que está nesse capítulo 15 que nós citamos, quando ele diz da necessidade da caridade, ou seja, a excelência da caridade, a epístola ao Coríntios, muitos traduzem como amor. Então, a gente lembra da questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo Jesus a trouxe ao mundo? E a resposta dos espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, se a gente fizesse isso, tivéssemos benevolência, indulgência e perdão, a gente estaria colocando esse amor, que é a regra áurea que Jesus trouxe ao mundo, já há mais de 2000 anos, a gente estaria bem melhor. No entanto, a gente não aprendeu ainda. Então, essa regra áurea presente em todas as religiões do mundo, ela ainda não está se expressando aqui na Terra, apesar que já estarmos numa fase assim de transição planetária. Então, há necessidade da gente aprender e refletir sobre as lições que Jesus nos trouxe. Então, essa mensagem desse Espírito Protetor, que está no capítulo 13, o capítulo 13, o título é: que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Ou seja, fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem olhar a quem. Ou seja, fazer o bem sem fazer aquele alarde, né? Nas catástrofes, nas calamidades que surgem, sempre a beneficência, a solidariedade se faz presente para ajudar a todas as pessoas, né? E esse Espírito, então, traz essa mensagem para nos falar que, além dessa caridade material, onde a gente ajuda aquelas pessoas necessitadas ao nosso lado, também existe essa caridade moral ou espiritual, que ela se expressa em pensamentos, bons pensamentos, em palavras, enfim, uma caridade que ela é silenciosa, né? Então é por isso que esse Espírito traz essa mensagem para que nós reflitamos sobre a caridade. Nós temos mensagens que sempre utilizamos na Casa Espírita, né? Mensagem de Cáritas, que tudo fala sobre isso. Por isso é que Jesus traz sempre essa mensagem do amor ao próximo como a si mesmo, fala de amar até os inimigos. Então fala também da caridade com os criminosos, caridade com tudo e com todos. Então é por isso que nós estamos sempre aprendendo com a doutrina espírita a melhor maneira de colocarmos esse amor em movimento. Então há essa necessidade de nós buscarmos essa caridade. No capítulo 15, nós temos uma mensagem que começa esse capítulo, que está em Lucas, em Lucas também, Lucas capítulo 10, e está também em Mateus no capítulo 25, em que ele diz assim, que Jesus comenta, né? Quando o Filho do Homem vier em sua majestade,
acompanhado de todos os seus anjos, ele se sentará sobre o trono da sua glória, e todas as nações estando reunidas perante ele, ele vai separar uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Tudo figurativo, né? E aí, então ele dirá para os que estão à direita, vinde vós que fostes abençoados por meu Pai, possui o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, pois tive fome, me deste de comer, tive sede, me destes de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigaste, estive nu e me cobristes, estive doente ou na prisão, né, e vieram me visitar. Aí eles perguntam, mas quando foi, Senhor, que nós estivemos nessa condição? Com sede, com fome, preso, nunca tivemos nessa situação. Aí Jesus fala assim, não, eu vos digo em verdade que todas as vezes que fizeste isso a um desses pequeninos meus irmãos, foi a mim mesmo que eu fizeste. E aí ele vai se virar para os que estão à esquerda e vai falar a mesma coisa praticamente, né? Separai-vos de mim, malditos, olha, e ide ao fogo que foi preparado para vós, né? Pois tive fome e não me destes de beber, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de abrigo e não me abrigaste, estive sem roupas e não me vestiste, estive doente e na prisão e não fostes me visitar. Aí eles fazem a mesma pergunta, mas quando foi que nós tivemos nessa condição? E aí fala, não, toda vez que negastes, né, tivesse negado isso a um desses meus irmãos pequeninos, foi a mim mesmo que eu negasse. Então esse início dessa mensagem, que fala da caridade, ela já nos faz, de alguma forma, achar assim, não, caridade é isso, né? É ajudar ali, dar, até se confunde com a esmola. Mas o próprio Paulo de Tarso, quando ele fala a mensagem da excelência da caridade, ele já mostra que a caridade não é só isso, né? Quando a gente lê essa mensagem que está em Coríntios, capítulo 13, que Paulo de Tarso diz assim, ainda que eu fale todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, se eu não tivesse a caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído todos os meus bens aos pobres, né, para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, se a gente for refletir sobre essas palavras, a gente vai perceber que vai muito além disso, né? Então, a caridade é paciente, a caridade é doce, é benigna, a caridade não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com coisa alguma. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes permanecem, a fé, a esperança e a caridade, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Então, essas virtudes que Paulo cita, a fé, a esperança e a caridade, são consideradas pela Igreja as três virtudes teologais, ou seja, as três virtudes que nos aproximam de Deus. Então, quando Paulo coloca aqui sobre a caridade, né, que ela não se vangloria, não se irrita, né? Por isso é que Jesus traz a mensagem, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, ou seja, não fazer alarde daquilo que a gente faz de bem para as pessoas, né? Porque aí já não é mais caridade, né? Então é por isso que o grande Alamar Regis, ele, um pesquisador do espiritismo, do movimento espírita, ele contou certa vez que existia determinadas casas que elas faziam atendimentos assistenciais, né? Então ele olhou assim e achou estranho que as pessoas estavam assim, distribuindo sacolas com luvas numa das mãos
e entregando a sacola. Assim, ele falou assim, mas por que é que vocês colocam uma luva na mão esquerda, né? Aí ele falou, não, o Evangelho diz para nós, né? Que a vossa mão esquerda não veja o que faz a mão direita. Quer dizer, levando realmente ao pé da letra, né? Da mesma forma que a pessoa fala assim, Jesus não falou para vigiar e orar, então a gente tem que rezar com um olho aberto e um olho fechado. Então é por isso que a gente sempre aprende, né? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Então a gente tem que analisar, como diz Paulo de Tarso, analisar tudo e reter o bem. Então essa mensagem da caridade, ela vai nos levar a fazer essas reflexões, né? Para que a gente consiga realmente entender. Esse capítulo 15 que eu citei, até o próprio Chico Xavier, ele citou esse capítulo. E ele comentou assim, que ainda bem que Kardec colocou nesse capítulo, fora da caridade não há salvação. Porque se ele colocasse lá, fora do espiritismo não há salvação, ele já ia por outro caminho. Porque a pessoa pode falar, fora da verdade não há salvação, mas quem é que é dono da verdade? Nem o espiritismo não é dono da verdade. Ou então se ele falasse, fora da igreja não há salvação, também não. Então, a caridade realmente está presente, né? Ela vai fazer a união. A mensagem do capítulo 15, quando ela fala assim, fora da igreja não há salvação, o que ela vai fazer? Vai dividir os filhos, porque se torna exclusivista e absoluta, se apoia muitas vezes numa fé especial e em dogmas particulares. Se falar fora da verdade não há salvação, também é exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Agora, fora da caridade, não, ela se apoia sobre um princípio universal, ou seja, a fé fundamental em Deus. Então, no do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Então nós vamos ter que submeter as nossas ações ao controle da caridade, a nossa consciência responderá evitando fazer o mal e levando a gente a fazer o bem. Não basta então uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Então aí eu me lembro sempre de Chico Xavier. Ele tem várias histórias, né? Tem aquele livro famoso, Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, que traz várias mensagens, né? Onde nós lemos lá falando sobre a caridade. Por exemplo, tem uma mensagem que se chama A Oração e a Caridade. Conta-se que naquela época, ainda estando lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, sempre Chico era chamado para tudo que acontecia, né? E lá tinha uma passagem na saída de Pedro Leopoldo para Matozinhos, uma passagem lá da estrada central, da estação central, né, do Central do Brasil. E era uma altura grande, 4 metros, e tinha um cego, eu acho que o nome dele era Cecílio, e ele às vezes tinha que passar por aquela passagem. Aí tinha um bêbado que gostava de ajudá-lo a atravessar aqui. Só que acho que passou um dia lá, o bêbado estava mais embriagado do que os outros dias, e na hora que eles foram passar, o cego acabou caindo, uma altura de 4 metros, se machucou tudo. E aí eles chamaram o Chico, que estava mais próximo ali. Aí ele veio para dar o atendimento para aquele homem, chamou um médico que graciosamente deu lá o primeiro atendimento, cuidou dele e falou assim, olha, agora ele vai precisar de enfermaria. Alguém vai ter que ficar do lado dele para cuidar das feridas, todo aquele ferimento que ele tinha. E vocês providenciam isso. Chico conseguiu um local onde ficar, onde ele pudesse ficar, só que Chico poderia ficar, mas ele tinha que trabalhar também. Então, o que ele fez?
ele colocou, né, uma mensagem no noticiário que saía toda semana, semanalmente saía naquela época, né, era uma folha semanal. Aí ele solicitou ajuda de pessoas. Ele falou assim, ó, não importa que seja espírita, que seja católico, seja evangélico, que for, até ateu, desde que se disponha a doar algumas horas, né, de trabalho voluntário em nome da caridade, para ajudar aquele cego que precisaria se recuperar. Então, a folha era semanal. Ele colocou, aí passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 6 dias, ia terminar a semana e ninguém apareceu. Nem espírita, nem ninguém. Aí apareceram 2 mulheres, conhecidas meretrizes lá da região, e elas chegaram para Chico e falaram assim, Chico, nós nos dispomos a ajudar, mas será que vocês vão aceitar a nossa ajuda? Aí Chico fala para ela assim, minhas irmãs, Jesus há de abençoar a caridade de vocês. E aí eles fizeram isso, né? E todas as noites, antes de sair, né, que um saía e vinha o outro, eles faziam uma prece, né, junto aos pés lá do cego que estava doente, que estava enfermo. Aí quase passou 1 mês, ele se recuperou. Aí elas foram se despedir de Chico, falando assim, Chico, a oração e a caridade nos transformou, e nós vamos mudar de vida. Nós vamos para Belo Horizonte, uma iria trabalhar, acho que como costureira, e a outra ia até trabalhar como enfermeira mesmo. Mas falaram que aquele momento que elas ficavam ali junto com o Chico e ajudando, transformou a vida delas. Então, essa necessidade que temos, né, de ajudar, porque a gente estará ajudando a gente mesmo. Então é por isso que esse capítulo nos pede essas reflexões, fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem ostentação, para que a gente consiga realmente alcançar a nossa transformação. Eu citei que nesse mês aqui nós tivemos a homenagem a Chico Xavier, né? Já citamos Chico Xavier, Bezerra de Menezes também. Bezerra de Menezes, o grande médico dos pobres, ele fazia a caridade assim espontaneamente, né? Ele dava tudo que ele tinha. Muitas vezes as pacientes chegavam com um problema, ele receitava, aí elas falavam, mas não adianta nada, não tenho dinheiro para comprar esses remédios. Aí ele olhava no bolso se tinha dinheiro para dar para ela, dava o dinheiro. Quando não tinha, chegou a dar o seu anel. E depois, quando não tinha o anel, ele dava até um abraço só, porque algo ele tinha que dar, né? Dava tudo do que possuía e dava de si mesmo. Um abraço, um olhar, uma prece. Então, é um apóstolo da bondade. Nós temos agora, essa semana, a homenagem a Eurípides Barçanufo, considerado também o apóstolo da caridade. Então, essas mensagens chegam para nós, assim, para a gente refletir sobre isso, né? Tem uma mensagem que está no livro Contos e Apólogos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, que ele conta que tinha uma cidade populosa até aqui, acho que do interior, me parece que de São Paulo, que tinha 3 amigos, Ribeiro, Pires e Martins. E os 3 estudiosos do espiritismo, eles resolveram fundar uma casa espírita para trabalhar, né, pela caridade. E aí eles fundaram a casa espírita e começaram, né, as pessoas começaram a chegar na casa, começaram a se integrar, participar dos estudos. E aí foi passando o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e cada vez crescendo mais aquela casa espírita. E começaram a se manifestar alguns espíritos que traziam orientações para eles. E aquela que trazia-se o aconselhamento para eles se chamava Custódia. Toda semana Custódia aparecia e trazia as mensagens para eles. Aí quando ia completar 10 anos, a própria Custódia sugeriu, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma confraternização entre todos, para comemorar essa data festiva. Afinal de contas, 10 anos de atividade numa casa espírita, né? A pessoa já deve ter aprendido alguma coisa. Aí ela falou assim, faz o seguinte, vocês
ela sugeriu, falem sobre a caridade. Então ela falou para Ribeiro, Pires e Martins, um pode falar sobre a caridade e a humanidade, outro pode falar sobre a caridade e iluminação, outro pode falar sobre a caridade, né, e a espiritual, enfim, vocês possam falar sobre esse tema que vai servir, né, de alento, de esclarecimento para todos que participarem desse encontro. Aí no dia da confraternização e da comemoração do aniversário da casa, eles enfeitaram tudo, colocaram flores, ajeitaram tudo, ficou tudo bonito, estava cheio a casa. Mas Custódia falou, eu não estarei presente naquela semana, mas eu virei na semana seguinte, para a gente analisar, né, tudo o que aconteceu. Aí, chegou no dia, os três fizeram as exposições, estavam inspiradíssimos, foram aplaudidos por todos que estavam ali. Aí, quando terminou a exposição e terminou a confraternização, já era tarde da noite. E os três falaram assim, nem vamos pegar o bonde para ir para casa, vamos andando, porque não era tão longe onde eles moravam, e aí a gente vai saboreando ainda esse clima, né, de amorosidade que tivemos nessa confraternização. Aí saíram os três andando assim, para ir para casa. De repente, quando eles estão no meio do caminho, conversando assim, distraidamente, uma mulher aparece na frente assim e grita assim. Grita não, fala assim num tom mais alto. E eles ficam em silêncio. Ela fala assim, meus irmãos, em nome da caridade, quem poderá me auxiliar nesta noite, me dando abrigo, só por esta noite, porque eu tenho afazeres pela manhã, e eu preciso que alguém me dê abrigo nas suas casas, só por essa noite. Aí ficou aquele silêncio, um olhou para o outro, aí o primeiro falou assim, minha senhora, ele olhou para ela assim de cima a baixo, viu, ela com as roupas até simples, né, e falou assim, a senhora é digna de todo o meu respeito, mas, infelizmente, eu sou casado. Imagine se eu chegar essa hora da noite em casa, né, levando a senhora. Minha mulher até nem professa os mesmos princípios religiosos que eu, ela não vai entender, então eu não posso ajudá-la. Aí o segundo, bem, eu sou solteiro, mas imagine, os meus vizinhos ficam de olho lá em tudo que eu faço. Se eu chegar essa hora da noite com a senhora, como é que vai ser? Vai ser um problema danado para mim. Então cada um deu uma justificativa e não atenderam a mulher, mas aí eles pensaram, não, aqui do lado tem uma pensão, né, modesta, mas ela dá para ela dormir e amanhã ela vai fazer o trabalho dela. Eles tiraram do bolso 5 cruzeiros naquela época, né? Juntaram os 15 cruzeiros que dava para pagar a diária para ela dormir aquela noite. Entregaram para ela e foram levar ela na porta da hospedaria, lá, né, da pensão. Aí foram embora para dormir. Já passava da meia-noite. Mas nenhum dos três conseguiram dormir. De manhã, sem combinar nada, eles foram ver, eles estavam os três na frente da pensão, lá da hospedaria, procurando pela mulher. Aí eles foram perguntar lá, as pessoas falaram assim, não, nenhuma mulher pousou aqui essa noite com essas características. Eles falaram, mas como? Nós deixamos a mulher aqui para ela dormir? Eu falei assim, não, infelizmente eu não posso ajudar, ninguém pousou aqui essa noite. Aí eles ficaram com aquela interrogação, né? O que será que aconteceu com aquela mulher que disse que precisava de ajuda? Aí voltaram às reuniões normais. Aí quando chegou na semana seguinte, na hora da comunicação, através de um médium, a mentora da casa, a Custódia, se manifestou e falou, sim, meus irmãos, era eu mesma naquela noite. Graças à permissão de Deus, né, a misericórdia de Jesus, eu pude me materializar perante os senhores para fazer um exame da caridade, porque depois de 10 anos de trabalho, de estudo na Casa Espírita, em nome da caridade, eu queria saber como é que vocês estavam. E percebi que depois de 10 anos de atividades ininterruptas na Casa Espírita, vocês ainda não conseguiram abrir o vosso coração para a verdadeira caridade de abrigar uma pessoa em vossas casas. Mas vocês já abriram o bolso e deram 5 cruzeiros cada um. Eu espero que daqui a uns 100 anos, os senhores possam realmente abrir o coração para a verdadeira caridade. Mas não vamos desanimar, vamos continuar os estudos.
e vamos buscar colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Ela faz várias considerações, né? Depois, quem quiser ler lá no livro Contos e Apólogos, é interessante. Então, aí a gente fica perguntando, aí se fosse a gente, o que a gente faria, né? A gente sempre faz essa pergunta, inclusive até quando Jesus fala da caridade, ele traz um exemplo da parábola do bom samaritano. Uma certa vez, quando eu comentei isso, até o Miguel lá, de nossa casa, do Bezerra de Menezes, ele falou assim, mas Oswaldo, aquela época era fácil as pessoas, até chamarem as pessoas para ir para casa. Mas hoje, essa violência toda que existe, a gente fica com aquela dificuldade, né? De desconfiar de tudo e de todos, assim, ainda mais à noite, né? Como é que fica? Aí eu falei, não, realmente, a caridade não dispensa a prudência, mas acho que num momento como esse, a gente vai estar mais imbuído, né, de se fazer isso ou aquilo, aí vai de cada um, né? Até uma vez o doutor José Carlos de Luca, ele falou assim, muitas vezes a gente critica a pessoa que dá uma moeda, ou dá isso, ou dá aquilo, mas nós não devemos nem criticar e nem louvar. Nós devemos fazer o que está no nosso coração. Porque a esmola material que a gente dá em cada esquina aí, ela reflete os caracteres, né, de uma sociedade sem evangelização. Porque ninguém pede esmola porque quer, né? É claro que existem pessoas que fazem isso, mas a maioria porque realmente elas querem passar por aquele momento e tentar a dignidade. Então, ele contou que certa vez tinha um posto de gasolina assim, e vinha uma pessoa pedindo esmolas, né? E queria uma moeda só. Acho que uma pessoa não deu, a pessoa saiu correndo assim, se jogou na frente do primeiro carro que passou. Aí a pessoa ficou com aquele sentimento, meu Deus, e agora, né? Será que se eu tivesse ajudado? Mas acontece um monte de casos como esse. Mas é por isso que Jesus trouxe a mensagem da parábola do bom samaritano. Quando o rapaz perguntou, qual é o maior mandamento? Aí amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aí ele pergunta para Jesus, mas qual é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus falou, um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi tomado de assalto. E os salteadores o deixaram ele quase morto, todo machucado. Roubaram tudo que ele tinha e o deixaram quase morto. Aí no mesmo instante passou um doutor da lei, até com as suas vestimentas, né? Aí quando ele viu aquela pessoa caída toda machucada, qual que era a obrigação dele? O primeiro mandamento era amar a Deus e amar ao próximo. Ele, usando de indiferença, passou para o outro lado e foi embora. Talvez ele tivesse urgência nos seus compromissos, mas ele não quis saber de ajudar. Depois passou um levita, também conhecedor da lei e da regra áurea, também passou para o outro lado. Aí passou um samaritano. O samaritano era considerado herege por todos os judeus. Por quê? Porque eles tinham um problema, né? uma animosidade muito grande, porque Samaria foi dominada por outros povos. Mais de 5 povos passaram por aquela região, e aí modificou os costumes, as crenças, e eles até se casaram entre si. Então, para os judeus, eles eram um povo considerado impuro. Por isso que tinha aquela animosidade entre eles. Mas Jesus sempre procurava fazer que eles deveriam ter caridade para com aquele povo também, para com os samaritanos, porque eram irmãos, pertenciam às mesmas tribos, né, oriundas lá dos patriarcas. E, no entanto, o samaritano olhou aquele homem caído, ele não quis saber se ele era judeu, o que era. Foi lá, fez o atendimento emergencial primeiro. Pegou lá o que ele tinha na mão, óleo, azeite, vinagre, curou lá, cuidou das feridas daquele homem. Aí depois colocou aquele homem no seu cavalo, na sua montaria, levou lá para uma hospedaria, deu dinheiro para o dono da hospedaria cuidar daquele homem e falou assim, olha, quando eu retornar, se você gastar mais do que isso, eu lhe retribuo. Então aquele homem cedeu e renunciou ao seu tempo, ao seu dinheiro, enfim, ele realmente fez a caridade. Por isso que todas as casas espíritas que fazem o atendimento assistencial às famílias carentes, elas seguem as ações decorrentes da parábola do bom samaritano. Elas dão o atendimento emergencial, fazem o acompanhamento daquelas famílias, até que aquelas famílias realmente se reergam, né, e comecem a trabalhar por si só.
com muita dignidade. Então é por isso que nós temos essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa realmente aprender a praticar a caridade, né? Mas Emmanuel, ele traz uma mensagem que eu acho oportuno a gente ler e refletir, onde ele fala que existe uma caridade essencial que todos nós temos que entender. João, em 2 João, no capítulo 6, ele diz assim: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o início ouviste, que andeis nele. Então diz Emmanuel, em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação, ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito da boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações da caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos da fé. Isso está no livro Vinha de Luz. E é interessante a gente refletir sobre essa mensagem, que ela vai de encontro àquela mensagem de Paulo de Tarso, a excelência da caridade. Porque aqui ela fala que nós temos que buscar nos iluminar primeiro, né? É o que dizia Jesus, né? Ide e fazei brilhar as vossas luzes. Aquele conselho que ele deu para todos os apóstolos, né, os discípulos. Então nós temos que aprender sempre a melhor maneira de nos conduzirmos, para que a gente possa realmente entender a melhor maneira, né, de buscarmos alicerçar em nós o ideal cristão, o ideal espírita, principalmente em nome da caridade. Porque a gente sempre faz essa confusão, né? Tem até uma outra história do irmão X, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. O título está acho que no mesmo livro, Contos e Apólogos, Dar e Deixar. De conta que uma pessoa desencarnou, chegou lá no plano espiritual, e quando ele chegou, ele queria adentrar uma porta, assim, que levaria a pessoa para outras regiões mais celestes. Aí o mentor chegou e falou assim, não, infelizmente,
Eu não posso deixar o senhor ir adiante. Ele falou, mas como? Ele falou, não, seu nome não consta aqui na relação das pessoas escolhidas para ir adiante. Mas como? Eu fiz muita caridade quando eu estava lá na terra. Ele falou, como assim? Sim, eu fiz muita caridade quando estava na terra. Aí o mentor que estava ali na frente falou, não, então o senhor faz o seguinte, o senhor me prova, né? Traz provas para mim, para que realmente eu possa deixá-lo passar, porque o Senhor não demonstra isso na sua vibração, que o senhor fez, que o senhor fez caridade. Eu falei, não, eu fui muito caridoso, fiz muita caridade. Aí ele falou assim, faz o seguinte, o senhor volta e me traz as provas, né? Aí a pessoa voltou. Aí quando ela voltou, ela estava pensando, analisando, e falou assim, não, realmente, eu ajudei muita gente. Mas por quê? Porque eu tive muita sorte na vida, uma boa inteligência, tudo foi fácil para a pessoa teve um bom trabalho, ganhou muito dinheiro, e cada vez crescia mais a sua fortuna. Aí chegou no momento que ele começou a distribuir aquela fortuna que ele tinha, começou a ajudar abrigos, ajudar hospitais, ajudar casas espíritas, tudo que ele podia ele ajudava, ele dava alguma coisa, até fundava, ajudava a fundar, só que o tempo dele era muito pouco, ele não conseguia nem ir lá nas casas que ele ajudava a fundar, né? Então ele foi refletindo sobre isso, mas ele falou, bom, deixa eu levar lá a relação, né, de tudo aquilo que eu fiz para o mentor. Aí ele começou a anotar tudo que ele havia feito. Aí ele colocou lá num papel, para os meus familiares, meus empregados, doei, né, tantos, falou lá a quantia, né, tantas casas, tantos carros, tanto isso, tanto aquilo, avaliados em tanto. Aí ele falou, para meus parentes tal, deixei tanto, para a casa, o abrigo dos velhos, deixei tanto, para a fraternidade lá, irmã Maria, doei tanto, para a casa não sei o que, deixei tanto. E foi relacionando tudo, né? Tudo. Aí a hora que ele terminou de relacionar aquele monte de coisa que ele havia deixado, porque ele mesmo se preocupou com isso quando ele percebeu que ele já estava próximo de desencarnar. Ele falou assim, vou desencarnar mesmo, para que adianta tudo isso? Vou começar a doar para todo mundo. E ele achava que ele estava fazendo a caridade. Aí quando ele levou toda aquela relação e chegou lá para o anjo, lá para o mentor que estava na porta, falou, está aqui, ó, tudo que eu fiz. Né? Aí o anjo falou assim, realmente, esse seu testamento não deixa margem a dúvidas. O Senhor, né, simplesmente deixou, né? Deixou porque não podia trazer. Então, lembre-se que Jesus falou, quem dá, serve e passa com alegria. Quem deixa, deixa provisoriamente. Então, Jesus foi bem claro quando ele disse, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Meu amigo vai ter que retornar à terra, ficar do lado daquelas pessoas a quem você confiou toda a sua fortuna, tudo aquilo que você tinha, e ajudá-los na verdadeira caridade, na beneficência, enfim, a utilizarem aquilo que você deixou com eles da melhor maneira, para que eles também não tenham problemas de consciência, né? Então, ele começou a pensar, né? Ele saiu assim, falou, bom, já não vou poder adentrar essa porta. Ele se sentou e começou a lembrar de toda a sua vida, tudo aquilo que ele havia feito, e as pessoas a quem ele estava ajudando, né? Doando tudo aquilo. Porque realmente a gente sabe que nós não vamos levar nada daqui, né? Então, que nós possamos agir da melhor maneira, procurando entender essa mensagem que nos fala sobre a caridade. Então, é por isso que nós citamos aqui o capítulo 15, citamos o capítulo 13, e tem também aquele capítulo que fala da caridade para com os criminosos, e a gente se lembrar sempre daquela mensagem que está lá justamente no capítulo do Livro dos Espíritos, que fala da lei, né, de justiça e caridade. Porque Jesus, quando chegou e fez aquele convite para todos nós, era uma mensagem assim importantíssima, que nós deveríamos refletir sempre. Quando ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Quando ele fala suave é o meu jugo, o que é que ele pede de nós? Que nós devemos praticar a lei de amor, de justiça e de caridade que ele trouxe ao mundo. Então,
para que a gente possa realmente refletir sobre essas mensagens de Jesus, falando da caridade, é que nós devemos colocar essa caridade até acima da fé, porque ela está ao alcance de todo mundo e independe da crença, de toda a crença popular. Então, quando Paulo de Tarso fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, ou seja, ainda que eu tivesse toda a ciência, ou então a língua, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ou seja, está falando da mediunidade. Então, tudo isso é um trabalho que nós devemos fazer, né? Na medida que crescemos, na medida que buscamos realmente nos transformar e nos renovar. Então, tem uma mensagem também que está no livro Vinha de Luz, que eu acho que serve para a gente refletir um pouco mais sobre isso. Também é uma mensagem de Emmanuel, que ele se utiliza de uma mensagem de João, quando ele fala assim, amai-vos, que é o que Jesus sempre falava, né? E João diz assim, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. Então, complementa Emmanuel. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina. Amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta, não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar, aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós o caminho de ascensão. Então essa mensagem é interessante e serve para as nossas reflexões nesse tema que falamos nesta manhã. E que possamos realmente entender isso, né? Buscar a essência da perfeição e a caridade na sua mais ampla acepção. Então, por isso, ao encerrarmos a presente exposição, eu sempre termino com uma mensagem de Maria Dolores, mas hoje eu vou finalizar essa exposição com uma mensagem de Irene de Souza, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que ela fala sobre a caridade. E ela diz assim para todos nós: Deus te abençoe, o gesto de carinho, alma da caridade branda e pura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome que trazes cada dia aos cansados viajores da agonia que esmorecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada com que vestes contente, a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa da esperança que abres a sós, sem que ninguém te espreite, para a gota do leite destinada à criança. Deus te abençoe o pano do lençol, com que envolves em doce cobertura os cansados viajores da amargura que vivem à distância do sol. Deus te abençoe por onde fores e te conserve as luzes, em que apagas, removes ou reduzes os problemas, as dores, as aflições. Deus te abençoe a fala humilde e santa com que aplacas a ira, do escárnio, da calúnia, da mentira, na frase que perdoa e que levanta. Caridade, que o teu nome ressoe pleno de amor profundo, e por tudo que fazes neste mundo, Deus te guarde e te abençoe. Então que Deus nos abençoe também, esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do Evangelho de Jesus. Muito obrigado pela atenção, um bom dia, um bom final de semana, um bom feriado para todos, e que consigamos realmente endereçar os nossos passos nesse caminho que Jesus nos aponta como um caminho de renovação, que é um caminho sempre marcado pela simplicidade, pela humildade
e que possamos realmente entender um pouco mais sobre essa palavra caridade e amor.